Então vamos lá. Giro de mercado do dia 13/2, 1h30 da tarde. Vou começar com algumas notícias, tá? Mas é mais curiosidade. Tá tendo. A gente vai mais para as ações aqui, tá? Mas só para comentar. Tá tendo as reuniões aí dos assessores do Trump, com os assessores do Putin, para ver se dá um jeito na guerra da Ucrânia, né? Já veio até sugestão do Trump, né, de fazer a partilha da Ucrânia, né? O Zelensky também, então tudo impressionante como o Trump tem esse poder de negociação, né? Eu estava pensando nisso outro dia, mas ok, né? Aí, dadas essas notícias, né? Só por curiosidade aqui também, né? Se você olhar aqui, ó, o rublo, né? Que é a moeda russa, está se valorizando 4,8% em relação ao dólar. E a bolsa lá de Moscou está subindo quase 6%, né? Tudo bem que isso aqui é só curiosidade, né? Isso daí já caiu, a bolsa de lá já caiu pra caramba desde quando começou a guerra, né? A moeda também se desvalorizou bastante, mas é só para vocês verem que quando tem algum tipo de notícia, né, balança bastante o mercado, né? Outra coisa que ficou na pauta de notícia, né, o Eduardo Bolsonaro, ele desembarcou lá nos Estados Unidos, né? Tá tendo encontro com vários congressistas americanos e eu esqueci o nome de um deles lá, publicou no X, né, que o Lula poderia ter sido financiado pelo Biden, né? A vitória do Lula aqui poderia ter sido financiada pelo Biden, ou por uma agência lá americana, né? Que eles falam uma agência paralela ao governo, né? E logo depois o Elon Musk também publicou lá no X, né? Dizendo que o Biden tinha financiado a campanha do Lula, né? A vitória do Lula. Bom, mas é isso, né? Só para falar algumas notícias da pauta. O que importa para a gente mesmo é o dia a dia, tá? Então vamos lá. Uma coisa que eu olhei aqui, né? Eu tinha comentado ontem que falando um pouco de juros, né, que eu comentei, se os DIs de 2027 começasse a ficar abaixo de 15%, eu ia rever a minha expectativa dos juros para o final do ano, que estava em 15,75. Hoje eu estou percebendo aqui que os juros de 27 eles estão abaixo de 15, tá? Estão em torno de 14,90. Eu recalculei bem rápido aqui os juros e realmente já deu uma queda. Então minha expectativa já vou substituir de 15,75, agora estaria em 15,45, né? Como o Banco Central, aqui o Copom, né, não existe 15,45, né, até onde eu sei, é de 25 em 25 bips, né? Então 0,25 pontos percentuais. Então ele estaria mais para 15,5 do que para 15,25, mas já tem uma probabilidade, ó, inclusive está online aqui, tá? Já tem uma probabilidade de 23% de fechar em 15,25, enquanto 77% em 15,5 para o final de 2025. Até a semana passada, começo da semana passada, estava em 15,75. A minha expectativa, Vinícius, tá? Pelos meus cálculos aqui. Então, só corroborando com o que eu já venho falando, que realmente se os DIs começassem a cair, né, de 2027, eu poderia revisitar a minha expectativa de juros. Eu comentei até isso na semana ontem, né? Eu comentei ontem, eu falei que eu ia atualizar os meus cálculos e realmente já está apontando um pouco para baixo, tá? Então tá aqui os DIs, né? Vamos pegar um F27 só por curiosidade aqui agora também, né? Agora eu fiquei. Vamos pegar aqui o 27, cadê aqui? 27. No mini gráfico, vamos ver aqui uma semana, ó. Tá vendo, ó? Ele está em queda. Um mês está em queda, né? 3 meses em alta ainda, mas pegando a última semana, ó, realmente ele vem devolvendo, né? Então é isso que faz acreditar que agora não mais 15,75 no final do ano, já está apontando uma possibilidade maior para 15,5, mais um percentual ali de 20% para 15,25. Vamos ver as ações aqui, né? Então, ontem, né, saiu a notícia do Goldman Sachs, eu até comentei um pouco disso, cortando recomendação do Bradesco, né? Eu fui até um pouco discutir um pouco mais sobre isso daí, né? Porque eu acho que é mais o banco realizando, vendendo as ações e chamando a sardinhada para vir junto do que realmente a perspectiva do banco, né? Mas hoje o Bradesco, né, subindo 2,20. Deixa eu ver os outros bancos, né? BTG caindo, Itaú subindo, subindo pouco, Santander caindo, né? Então você vê que realmente a ação do Bradesco está muito mais na especulação do que dos outros bancos. Mais uma vez, o que preocupa, ela está subindo, mas subindo sem volume. Isso daqui, se o Goldman Sachs decidir vender X milhões de papéis aqui, isso daqui vai cair abruptamente, né? Então vai devolver todo o ganho.
Ontem eu até comentei com alguns mentorados, né, que eu revisitei a minha posição de Bradesco, porque é difícil a gente ficar como espectador. Então o que que eu fiz? Eu só me reposicionei. Eu estava posicionando nos strikes de 13 de 13 reais, né? Estava mais ou menos aqui. E dada a notícia, o que que eu fiz? É, eu fiz um outro operacional que você se reposiciona. Eu continuo posicionado, mas agora a minha posição está aqui no 11,80, exatamente onde está o preço. Então você fica melhor, né? Seu emocional fica melhor, você não fica abalado, você não quer zerar a posição no prejuízo e por aí vai, né? Então são operacionais aqui que a gente executa dentro do grupo de investidores que possibilitam a gente, digamos assim, arrumar a nossa posição sem tirar dinheiro do bolso, sem nada disso. Tá? Eu também já vinha comentando que eu estava tentando, fazia 2 dias que eu estava tentando fazer essa operação e não estava saindo no mercado. Ontem, como a volatilidade aumentou no intraday, né? Aqui não vai dar para ver porque aqui é fechamento, mas como ela tinha aumentado no intraday, possibilitou eu fechar essa operação aqui. Você tem que aumentar um pouquinho sua exposição, né? Mas quando você tem um portfólio, que você tem exposições que você está zerando, exposições que você está entrando, eu fiz isso. Eu tinha exposição na Uzi Minas, né? Inclusive, Uzi Minas hoje está subindo 3%. Talvez dê até para sair de mais Uzi Minas, para liberar mais margem. Aí, o que que você faz? Você pode se reposicionar num ativo que você não se sinta tão confortável, tá? Mais Bradesco, para mim, ainda continua dando oportunidade de operações. Petrobras caindo mais um pouco, né? Então, eu realmente acredito que Petrobras vem aqui. Eu vou até essa linha aqui, eu vou pintar de outra cor, né? Essa linha aqui, eu acredito que ela venha até essa região ali do 35, tá? Tava conversando com algumas pessoas, o pessoal também acredita nisso. Para ela ganhar força de novo para voltar a subir, né? Então ela já tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teve um pregão aqui, mas dá para considerar praticamente 8 pregões aí em queda. Quedas pequenas perto do que o mercado vem apresentando, mas em queda, né? Então ela, para mim, ela estava até numa lateralidade, ela está saindo dessa lateralidade, já abriu abaixo, né? Tá tentando ficar aí em cima do 36. Agora ela está caindo 0,41, chegou a cair um pouquinho mais. E eu aproveitei para montar uma calendar line aqui no 36, que era uma linha que eu não tinha. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês, porque o curioso dessa calendar line que eu montei é que eu precisei vender menos put do que o necessário, né? Até ontem eu estava tentando fechar uma calendar line comprando uma call de 2 meses para frente. E estava difícil fechar essa operação. Eu fiquei 2 dias e não consegui fechar, né? Aí o que que eu fiz? Eu falei, vou abrir mão de fechar para 2 meses, vou fechar a operação para um mês, só que eu vou me financiar, né, financiar a THL, através de uma quantidade menor de puts, né? E foi isso que aconteceu. Eu sei que muita gente aqui que não acompanha, né? O meu curso, meus treinamentos, meus operacionais, não sabe talvez nem se é disso daqui de comer ou de passar no cabelo, mas o interessante, de novo, gente, é ver as possibilidades infinitas que o mercado financeiro propicia, né? Eu já comentei várias vezes que na situação que Petrobras está agora, a gente não executa nada, a não ser a calendar line. Só que ela é uma estrutura muito mais avançada, tem que saber o que está fazendo, né? Então, cadê aqui, ó? Aqui são todas as linhas que eu tenho, né, de Petrobras. Eu tenho no 38, 37 e eu montei essa no 36. Então, a gente entra numa THL via Calendar Line. O que que é via Calendar Line? A gente pega e financia a compra da THL, né, com venda de put. Então, ao invés de você fazer venda de put a seco, que você pode sangrar e tudo mais, você pega o dinheiro da venda de put e investe numa estrutura mais vantajosa. Então, foi isso que eu fiz. Por que que deu para entrar com menos quantidade a ser financiada? Porque a THL estava barata. Ela voltou a preços, não sei se foi a oportunidade hoje que deu, mas ela voltou a estar 54 centavos. Isso daqui era preço que realmente eu pagava há um ano e meio atrás, tá? Então eu precisei vender menos put para comprar essa THL. Então, isso é bom, tá? Você pode até aumentar sua mão porque você não aumenta a sua exposição quando acontece esse tipo de oportunidade. Vamos dar uma olhada em mais algumas ações aqui, né? Então, Ambev, né? Ambev hoje, Ambev está no 0 a 0. De novo, tá? Ambev continua dando oportunidade. É, Depois que ativo corrige tudo isso, o que que eu começo a olhar, né? Os operacionais de pilar um, né? Etapa um, vendas de put, né? Talvez operacionais um pouco mais estruturados e renda fixa estruturada de longo prazo. Vamos dar uma olhada bem rápido aqui no Profit, na própria grade de cotações aqui das opções, se a gente encontra alguma coisa, né? O que que eu estou querendo encontrar aqui? Uma put longa, né? Então eu venho aqui no screening,
Vou colocar uns vencimentos mais longos aqui a partir de 6 meses. Deixa eu colocar aqui uns 3, 4 vencimentos para ver se eu acho alguma put aqui apenas negociadas hoje. Nenhuma, não teve. Vamos ver um pouquinho mais curta. Até 4 meses, ó, teve uma aqui. Vamos ver aqui, a BEV-R. Vamos colocar ela aqui embaixo no book, a BEV-R 144. Nem tem oferta. Vamos ver um negócio que saiu aqui nela. Apenas negociadas hoje, mas não está aparecendo. A BEV-R. Ah, tá. Eu coloquei errado. A BEV-R 114. Realmente saiu 36 centavos. Né? Vamos ver aqui como que ela tá. O extrínseco. Ainda tem valor extrínseco, né? Não estaria tão legal. Cadê aqui? A Ambev está 10,93. A gente estaria se assegurando a 10,77. Ainda não está legal. Vamos ver um pouco mais aqui. Mais uns vencimentos aqui. Opa, apareceu mais aqui. Vamos ver aqui. Opa. Extrínseco negativo a 14. Olha só aqui, hein? Isso daqui tá interessante, hein? Tem que ver, fazer a BevX. A BevX 016. Saiu o negócio a 2,60, hein? Valor extrínseco negativo, tá, gente? Então, quem está comigo, ó, pode usar a planilha e ver se essa opção aqui, essa put longa aqui, faz sentido comprar para fazer o renda fixa de longo prazo, tá bom? Então, falei algumas notícias, só por curiosidade, falei Bradesco, falei de algumas ações, falei de uma estrutura aqui de renda fixa, falei da Calendar Line, tá? Então, giro de mercado do dia 13 do 2 fica por aqui.